Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre investimentos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem investe: o impacto do ciclo econômico na decisão de investimento. Antes de tudo, é preciso entender o que é o ciclo econômico. Ele é composto por 4 fases: expansão, pico, contração e depressão. Cada uma dessas fases tem um impacto significativo na economia como um todo, bem como nos diferentes setores e ativos financeiros. Mas antes de começarmos, se inscreva em nosso canal e curta o vídeo para nos ajudar a crescer. Na fase de expansão, a economia está crescendo, a renda está aumentando e a taxa de desemprego está caindo. Os negócios estão indo bem, as empresas estão gerando lucros e os investidores estão otimistas em relação ao futuro. Essa fase é geralmente acompanhada de um aumento na confiança dos consumidores e empresários, o que leva a um aumento no consumo e nos investimentos. Para os investidores, a fase de expansão pode oferecer oportunidades de investimento favoráveis, especialmente no mercado de ações. Durante essa fase, as ações tendem a ter um desempenho melhor do que outros ativos, como títulos do Tesouro. Além disso, as empresas podem aumentar seus dividendos e recomprar ações para recompensar os acionistas. Alguns exemplos de investimentos favoráveis na fase de expansão incluem ações de empresas de tecnologia, que costumam se beneficiar do aumento do consumo e da confiança dos consumidores, bem como de empresas de consumo, como as varejistas, que se beneficiam do aumento do poder de compra dos consumidores. Também é possível investir em setores relacionados à infraestrutura, como a construção civil, que costumam crescer na fase de expansão, impulsionados pelo aumento dos investimentos em infraestrutura. Durante a fase de pico do ciclo econômico, a economia atinge seu ponto mais alto, mas começa a desacelerar e se preparar para a fase seguinte. Nesta fase, as oportunidades de investimento podem se tornar mais limitadas e arriscadas. Algumas das possíveis oportunidades de investimento durante a fase de pico incluem setores em ascensão. Mesmo que a economia esteja começando a desacelerar, ainda pode haver setores específicos que estão em alta. Investir em ações ou fundos que acompanham esses setores pode ser uma opção. Ativos seguros. Com a economia em um ponto de pico, os investidores podem querer reduzir sua exposição a riscos e investir em ativos mais seguros, como títulos do Tesouro. Investimentos em infraestrutura. Projetos de infraestrutura tendem a ser mais estáveis e previsíveis, e podem ser uma opção para investidores que buscam investimentos de longo prazo e mais seguros. É importante lembrar que, assim como na fase de expansão, cada ciclo econômico pode ter suas próprias peculiaridades e oportunidades de investimento específicas. Investidores devem sempre avaliar cuidadosamente as condições do mercado antes de tomar decisões de investimento. Durante a fase de contração, a economia começa a mostrar sinais de desaceleração e o crescimento começa a diminuir. Esse período pode ser desafiador para os investidores, uma vez que muitos ativos financeiros podem estar sofrendo perdas. No entanto, existem oportunidades de investimento a serem exploradas nessa fase. Uma das estratégias que os investidores podem adotar é investir em ativos que possam se beneficiar da redução das taxas de juros. Quando as taxas de juros são reduzidas, o custo de empréstimos fica mais barato, o que pode estimular a demanda por certos setores, como imóveis e construção. Além disso, empresas com baixa dívida e fortes fluxos de caixa podem ser bem posicionadas para se beneficiar da queda das taxas de juros. Outra opção é investir em ativos considerados defensivos, como títulos do Tesouro ou fundos de renda fixa de alta qualidade. Esses ativos geralmente oferecem retornos mais baixos, mas também são mais seguros e podem ajudar a proteger o patrimônio durante períodos de volatilidade do mercado. Por fim, os investidores também podem considerar investir em empresas com forte presença global, que podem estar menos expostas às condições econômicas em um determinado país ou região. Isso pode ajudar a mitigar os riscos associados à desaceleração econômica em uma determinada região ou setor. Na fase de depressão, a economia como um todo está em um momento difícil,
com o negócio sofrendo e o mercado de ações em queda. No entanto, isso não significa que não existam oportunidades de investimento favoráveis durante essa fase. Uma das oportunidades é investir em empresas com bons fundamentos que foram desvalorizadas pela queda do mercado. Essas empresas podem se recuperar no futuro e gerar retornos significativos para os investidores que entrarem em um momento de baixa. Outra oportunidade é investir em ativos mais seguros, como títulos do Tesouro, que podem proporcionar um fluxo de renda estável durante tempos de crise. Além disso, os setores que apresentam resistência à recessão, como o de saúde e o de bens de consumo básicos, podem ser uma boa opção de investimento na fase de depressão. Esses setores podem manter um desempenho relativamente estável mesmo durante uma crise econômica, oferecendo um porto seguro para os investidores. Por fim, a compra de imóveis também pode ser uma opção favorável na fase de depressão. Como os preços dos imóveis tendem a cair durante esse período, os investidores podem encontrar oportunidades para comprar imóveis com preços mais baixos do que o normal. Com o tempo, esses imóveis podem se valorizar novamente e gerar bons retornos para o investidor. Ao tomar decisões de investimento, é crucial avaliar o ciclo econômico atual e como ele pode afetar seus investimentos. Existem vários fatores a serem considerados ao avaliar o ciclo econômico atual, incluindo as taxas de juros, inflação, desemprego e indicadores econômicos do setor. As taxas de juros, por exemplo, têm um impacto significativo na economia e no mercado de investimentos. Quando as taxas de juros estão baixas, as empresas podem acessar capital mais barato, o que pode incentivar a expansão dos negócios e aumentar a demanda por produtos e serviços. Isso pode ser uma oportunidade favorável para investir em ações e fundos de investimento em ações. Por outro lado, quando as taxas de juros estão altas, pode ser mais difícil para as empresas obter financiamento, o que pode levar a uma contração econômica e a uma queda no mercado de ações. A inflação também pode afetar a economia e os investimentos. Quando a inflação está alta, os preços dos bens e serviços aumentam, o que pode levar a uma diminuição na demanda por esses produtos e serviços. Isso pode ter um impacto negativo sobre as empresas, levando a uma queda nas ações e fundos de investimento em ações. No entanto, em períodos de inflação moderada, alguns investimentos podem ser favoráveis, como títulos indexados à inflação. Além disso, é importante avaliar a taxa de desemprego. Quando a taxa de desemprego está alta, pode haver uma diminuição na demanda por produtos e serviços, o que pode levar a uma queda nas ações e fundos de investimento em ações. No entanto, durante períodos de baixa taxa de desemprego, a demanda pode aumentar, o que pode levar a um aumento nas ações e fundos de investimento em ações. Por fim, é importante analisar os indicadores econômicos do setor, como o Produto Interno Bruto, PIB, o Índice de Confiança do Consumidor e os índices de preços, a fim de entender a direção da economia. Por exemplo, se o PIB estiver crescendo, isso pode ser um sinal positivo para a economia e para investimentos em ações e fundos de investimento em ações. Em resumo, avaliar o ciclo econômico atual é essencial para tomar decisões de investimento informadas. Os fatores a serem considerados incluem as taxas de juros, inflação, desemprego e indicadores econômicos do setor. Entender como esses fatores podem afetar diferentes investimentos é fundamental para escolher as melhores opções de investimento para cada fase do ciclo econômico. Na conclusão deste vídeo, podemos recapitular os pontos principais que foram discutidos. Primeiramente, vimos que o ciclo econômico é composto de 4 fases: expansão, pico, contração e depressão, e cada uma delas tem um impacto significativo na economia como um todo e nos diferentes setores e ativos financeiros. Em seguida, exploramos as oportunidades de investimento em cada fase do ciclo econômico, desde investimentos em ações e imóveis durante a fase de expansão até investimentos em títulos do Tesouro durante a fase de depressão. Por fim, discutimos como avaliar o ciclo econômico atual e a importância de entender as condições econômicas antes de tomar decisões de investimento informadas. Portanto, é importante que os espectadores deste vídeo considerem cuidadosamente o ciclo econômico atual e os fatores que o influenciam, como taxas de juros, inflação e desemprego, antes de fazerem qualquer decisão de investimento.
Ao fazer isso, estarão em uma posição melhor para maximizar seus retornos financeiros e minimizar os riscos.